Assembleia, a TV do nosso povo. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. No programa de hoje, a gente vai conhecer detalhes de uma pesquisa que foi realizada em 18 escolas públicas aqui na cidade de Fortaleza. E nesta pesquisa, neste universo particular, nessa amostra que foi feita a pesquisa, onde foi feita a pesquisa, se comprovou que os índices de violência diminuíram nestas escolas que utilizaram a psicomotricidade relacional. Ou seja, no universo de escolas públicas, que ainda não são todas que trabalham com essa temática, no universo dessas escolas, onde profissionais qualificados estão atuando, houve uma queda, uma diminuição dos índices de violência nas escolas. E a gente sabe, inclusive, que os índices de violência no Brasil como um todo são assustadores, inclusive, na juventude, nas escolas públicas, não é? Professores reclamam. É um problema muito complexo que precisa ser estudado e ser enfrentado. Aliás, ainda estamos a estudar as causas de tamanha violência. A própria Assembleia está com um comitê onde está fazendo uma ampla pesquisa para estudar e determinar as causas da violência que envolve hoje jovens e adolescentes no estado do Ceará. Esse é o tema de hoje do programa Questão de Ordem. Vamos conhecer o que é a psicomotricidade relacional, o que ela faz e por que ela é tão importante ao ponto de diminuir. Isso é muito legal, embora eu quero aqui deixar muito claro que essa diminuição não é uma diminuição generalizada na cidade de Fortaleza, nem nas escolas. Nas escolas que tiveram a oportunidade de aplicar a psicomotricidade relacional, houve uma queda da violência, o que é muito animador, não é? E a gente vai conhecer detalhes desse trabalho. Eu estou aqui recebendo no programa para falar sobre esse relatório, sobre essa pesquisa, não é? Este método que está sendo utilizado por enquanto em 18 escolas públicas do município, da rede municipal de Fortaleza. Eu recebo aqui a diretora do centro, que é o Centro de Formação desses profissionais. Há uma carência desses profissionais e o Centro Internacional de Análise Relacional em Fortaleza é quem prepara esses profissionais. E eu estou recebendo aqui a diretora do CIAR, que é a professora Isabel Belaguarda. Ela está aqui comigo, vai nos ajudar a compreender, não é, essa pesquisa e essas boas informações dessa queda da violência. Aqui comigo também uma professora da rede pública, ela vai contar a experiência dela, ela é professora da rede municipal de ensino, tem formação em pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, na graduação, e tem especialização em psicomotricidade relacional exatamente no CIA, no Centro Internacional de Análise Relacional. Ela é uma profissional do município que fez a qualificação e que implanta esse método utilizando a psicomotricidade relacional e vai nos falar, não é, desses bons resultados que foram alcançados nesta pesquisa, nessa amostra que foi realizada. A Priscila Barros de Freitas está aqui comigo, também a minha convidada aqui no programa, ela é a professora Priscila, pedagoga e tem especialização em psicomotricidade relacional. Está no ar o Questão de Ordem. A partir de agora você pode interagir comigo, com a nossa produção, você pode usar as nossas redes sociais, nossa página no Facebook, você pode inclusive usar o nosso endereço eletrônico, nos acompanhar no nosso canal no YouTube, nas nossas reprises e aqui nos nossos horários que você já conhece muito bem aqui na TV Assembleia, há 10 anos no ar, o Questão de Ordem para você, sempre com bons assuntos e com bons temas. Professoras, muito boa noite, prazer receber. Tudo bem, professor? Boa noite, Renato. Isabel Belaguarda, é isso? Isso. Priscila, tudo bem, Priscila? Tudo bem, boa noite. Bom, a Isabel, só rapidamente aqui, ela é psicóloga clínica, ela recebeu um título de doutora honoris causa em psicomotricidade relacional e análise corporal da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, lá do Distrito Federal. Ela é fundadora da Associação Brasileira de Psicomotricidade Relacional, da Associação Internacional de Análise Corporal da Relação na América do Sul. Ela tem formação em psicomotricista relacional e analista corporal da redação. E é diretora do CIAC, que eu já apresentei aqui. Professora Isabel, me fala um pouco como foi essa história dessa pesquisa
E a partir daí a prefeitura incorporou esse trabalho com a psicomotricidade relacional, é isso? É isso mesmo, Renato. A partir de, bom, há alguns anos, eu aqui em Fortaleza, com muito orgulho cearense, venho investindo nessa metodologia que se chama psicomotricidade relacional. E, na realidade, é uma abordagem dentro da ciência, que é a psicomotricidade, que estuda o comportamento humano, levando em consideração uma visão mais global do homem, né? Integrando corpo e psiquismo. E a psicomotricidade relacional, ela tem no seu corpo a propriedade de trabalhar por meio do que se diz sem precisar falar, ou seja, da comunicação não verbal. Nas escolas, a gente, já há uns 30 anos, persegue... A senhora foi a pioneira aqui. Isso. Então, a senhora se formou aonde? Quando é que a senhora tomou conhecimento? A senhora formou-se em psicologia, psicóloga clínica, e aí conheceu a psicomotricidade relacional, que é um método criado por franceses, não é isso? Isso, exatamente. O André e a Anne Lapierre. E a técnica chegou ao Brasil aqui em 1983, através de José Leopoldo Vieira, foi isso? Isso mesmo. E a senhora conheceu aonde a psicomotricidade? No Rio, no Recife, Curitiba? Conheci no Rio de Janeiro, em 1990, encaminhada pela Secretaria de Educação do Estado, na qual eu desenvolvia, eu era coordenadora de um projeto que atendia crianças e professores do Estado com dificuldade de comportamento, atendimento psicológico. Né? E me foi dada a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro conhecer essa metodologia, que me encantou profundamente por algumas propriedades. Primeiro, como psicóloga, eu trabalhava com atendimentos individuais. Ou quando trabalhava em grupo, que já existia uma proposta de atendimento em grupo, o grupo se reduzia a 10 ou 8 pessoas no máximo. Com a psicomotricidade relacional, nós trabalhamos com adultos com grupos de até 40 pessoas e com as crianças com grupos de 15 a 20 crianças. Então, desde 1990, que a gente vem perseguindo o sonho de incluir no cotidiano escolar ações de psicomotricidade relacional como medida de prevenção. Prevenção de saúde emocional, prevenção é um sonho de transformação social. A senhora veio para cá depois que a senhora fez o curso e trouxe essa ideia, fundou esse centro, o CIAR, e desde então a senhora... E quando de fato a senhora começou a convencer as pessoas, os dirigentes, as pessoas que têm poder, que isso era importante para as escolas? Pois é, então, em 1997 nós desenvolvemos um projeto, nos incluímos num projeto da Secretaria de Educação chamado Projeto de Saúde Escolar. Já naquele tempo... Secretaria de Educação do Estado, naquela época? Não, já aí era da Prefeitura. Da Prefeitura. E já em 97. E já naquele tempo a gente obteve resultados fantásticos, tanto em termos do desenvolvimento comportamental das crianças, como em termos de aprendizagem. Mas mudou gestão e a falta de continuidade, pronto, aquela proposta fantástica que provocou resultados maravilhosos. 97 era o Juraci ainda, o prefeito, né? Era. Muito bem. Então, bom, passou e o movimento continuou. Escolas particulares aqui da cidade de Fortaleza, como a Casa da Tia Léa, a Casa de Criança, escolas creches, incluíram essa ação no seu cotidiano escolar, oferecendo às crianças essa possibilidade de estruturar melhor sua personalidade, ao mesmo tempo que investem na formação do professor, uma formação continuada. As escolas privadas viram que isso era um grande diferencial, inclusive para você ter na escola, para ofertar isso para o público. Né? Exatamente, isso mesmo. E mais ou menos em 2011, a secretária de Educação, então, na gestão vigente, a professora Ana Maria Fontinelli, tinha uma criança ligada a ela que participava numa dessas escolas de sessões de psicomotricidade relacional. Ela observou grandes... Achou interessante. E aí ela pensou, poxa, se a escola particular oferece esse tipo de benefício para as crianças, por que não a pública? E daí eu fui convidada a conversar e fomos negociando essa possibilidade. No início, o investimento era no sentido de formar o profissional. Capacitar alguns professores. Exatamente, para que eles pudessem
dentro da rede municipal da sustentabilidade é um movimento a longo prazo, que não fosse um projeto que morresse ali, um projeto piloto desenvolvido por mim ou pela minha clínica, mas que aquele trabalho pudesse permanecer na rede municipal. E assim foi feito. Né? Entre 2011 e 2013, foi investido na formação de 200 Legal. Quer dizer, teve sequência, isso muito legal. Exatamente. E hoje exige quantos professores? 200 professores já qualificados? Mais ou menos, nem todos terminaram, né? A proposta foi para 200, mas nós formamos em torno de 150. E depois mudou a gestão, o novo secretário Ivo Gomes, ainda dando continuidade a essa proposta, assim, com uma grande sensibilidade. O deputado Ivo deve ter ficado entusiasmado com isso, porque eu conheço e esse tipo de tema o seduz, né? Porque... Exatamente. Então, aí ele lançou o desafio, olha, vamos verificar, eu quero que você me comprove cientificamente de que essa proposta realmente provoca resultados significativos. Eu vou querer que você trabalhe com crianças de primeiro e segundo ano, que são crianças onde a gente está investindo no projeto de alfabetização, na idade certa, aquela coisa da leitura e da escrita. E associado a isso, vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Né? E assim foi feito. Iniciamos um projeto de pesquisa, implantando a psicomotricidade relacional na rede municipal de ensino. Inicialmente eram 18 escolas, atendendo 3.473 crianças semanalmente. São sessões semanais de uma hora. E essas 18 escolas que compõem o universo da pesquisa. Pronto. O universo global corresponde a 3.473 crianças. Dessas 3.000 crianças, a gente elegeu uma amostra aleatória de 380 crianças para fazer um levantamento estatístico. Então, foram aplicados testes psicológicos que avaliam comportamentos e desenvolvimento de competências socioemocionais e também provinhas que avaliam a aprendizagem da leitura e da escrita. E os resultados? E, então, foi aplicado um pré-teste antes de qualquer intervenção, as crianças passaram por essa avaliação e depois, ao final do ano, quando fechou o ano, aplicamos novamente após a intervenção. E foi comprovado resultados estatisticamente significativos em termos tanto da aquisição de comportamentos socioemocionais. O que são esses comportamentos socioemocionais? A capacidade de se relacionar com o outro, a capacidade de respeitar os limites, de ter disciplina, e tudo isso, naturalmente, vai desembocar na redução da violência. Porque melhora a sociabilidade. Né? É por isso que eu queria ouvir agora um pouco, professora Isabel, a professora Priscila, que a professora Priscila é uma das professoras, né, qualificadas, não é isso? Não é isso, exatamente. A senhora foi qualificada, fez a especialização em psicomotricidade relacional, e atua numa dessas escolas? Onde é a sua escola, professora? No período da pesquisa eu participei, trabalhei desde o começo da pesquisa em uma escola lá no bairro da Barra do Ceará, a escola 2 de dezembro, certo. Que foi uma escola até que melhorou bastante o seu índice de aprendizado naquela provinha de SPAES, que as crianças fazem anualmente. Hoje eu estou numa escola que se situa no Pirambu, Hilberto Silva. Também é uma área de periferia, de conflito. Todas as escolas estão situadas em áreas que precisam um pouco mais da atenção da gente, né? E aí eu trabalho com essas crianças diariamente lá. A gente atende, cada profissional atende em torno de 150, 180 crianças por semana. Você trabalha lá na área da orientação escolar, Priscila? Não, eu sou psicomotricista relacional. Eu faço as vivências com as crianças. Você tem formação em pedagogia, não é? Isso. Quer dizer, mas me explica como é que funciona a psicomotricidade relacional. Como foi essa experiência que redundou nessa diminuição de violência? Que esse é um dado importante. O primeiro passo foi colocar na rotina das crianças, né, para que elas tivessem aquela rotina de ter uma sessão toda semana. Então, com você? Comigo, no caso. E com as professores? E cada um que estava na sua escola, né? Eu fui lotada na minha escola, me apresentei às professoras, às quais turmas eu ia trabalhar, e aí as crianças são divididas pela metade, porque há turmas que têm até 25 crianças, então a gente divide pela metade, de acordo com o espaço que a gente tem para trabalhar também. E aí, um horário, eu fico com a metade das crianças e faço aquela vivência.
né? E no outro horário com as outras crianças. Isso aconteceu uma parceria muito boa com a professora também, porque ela pôde fazer um atendimento mais individualizado com as crianças que estavam com ela, e eu pude também ter um olhar mais detalhado, mais cuidadoso, de acordo com a demanda daquelas crianças. E aí o que a gente busca muito é trabalhar com a afetividade e tentar também ajustar... Como trabalhar isso? Como é que trabalha isso? Isso é uma dinâmica psicomotricidade relacional? O que é? Nós trabalhamos com o corpo, né? Com o brincar. Quando a gente pergunta para a criança, o que é que você faz aqui nessa salinha? Brincar, né? E aí a gente, São crianças com a faixa etária? De 7 a 8 anos. 7 a 8 anos. Então, primeiro e segundo ano, alfabetização, né? Como Pronto. era antigamente. Pronto. E aí eu vou para lá para intervir com as crianças dentro da brincadeira, com o meu corpo, né? Eu não vou falar para elas como elas devem agir, como elas devem fazer, como elas devem abandonar a violência. Eu vou mostrar brincando, é mais ou menos isso. E aí eu vou buscar dentro dessa intervenção com o jogo livre, com o jogo espontâneo, sem falar, sem a palavra verbal, tentar ver o que é que as crianças me demonstram, qual a demanda delas, tentar entender o que é que elas querem dizer com o corpo, que elas não conseguem dizer com a fala. E aí intervir nesse sentido e acompanhando semanalmente, vendo o progresso de cada criança no seu comportamento, né, nos seus medos, nas suas ansiedades, na sua timidez ou na sua inquietação. E aí vendo essa evolução acontecer semana a semana, até que chegue o final do ano e a gente perceba uma autonomia muito mais desenvolvida, uma criatividade muito melhor, a sociabilidade, como você falou, muito mais tranquila, né? E que as crianças têm naquele espaço da sala de psicomotricidade relacional como um lugar de aconchego, um lugar de segurança, um espaço de conforto, um espaço onde elas aprendem brincando a respeitar uns aos outros, a deixar a imaginação fluir, a serem bem felizes naquele lugar. E onde é que diminui essa violência? Como é que você atestou isso, o Priscila? A gente percebe quando... Elas brigavam e passaram a não brigar? A gente percebe na diminuição da violência no recreio, que é uma realidade nas nossas escolas. A questão do bullying, essas coisas. Né? A questão do bullying, muito, lembrou bem isso. E também quando a gente conversa com as professoras, com as mães chegam para perguntar a gente o que foi que a gente fez com os filhos delas. O que foi que você fez com o meu filho, né? E antes de começar o trabalho, a gente chama as mães numa reunião, explica o que é o trabalho, mostra foto, né? Mostra imagens, né? Pede autorizaçãozinha de imagem, porque a gente tem esse registro das crianças. E aí elas vêm depois mesmo perguntar o que acontece. Por que que naquele dia da semana a minha criança chega mais tranquila em casa, chega mais calma em casa? Porque né? tem mãe que acha que eu quero o meu menino agitado, porque isso é porque ele é saudável. Tem mãe que acha que o menino não ser agitado é porque ele está doente, mas não é bem assim. Toda agitação tem um certo limite, né? Quer dizer, a gente procura... Porque tem também a hiperatividade, que é um problema, é um transtorno. A gente usa muito esse termo em psicomotricidade relacional, que é ajustar a agressividade. Que é a agressividade boa, que é a liderança, que é o lutar por aquilo que se deseja, se desenvolva de melhor forma, né? E o que acontece muito é que as crianças do nosso universo, as crianças que nós atendemos, estão muito familiarizadas com a violência, né? Muitas já viram alguém morrer, muitas já sofreram isso na própria família, muitas moram em abrigos também, então tem uma realidade bem ampla. Claro que todas as crianças merecem e necessitam desse atendimento, mas as nossas crianças têm se beneficiado nesse sentido, porque as famílias têm esse atendimento durante todo o ano, não tem custo, né? É um custo que a prefeitura que paga, uma escola pública, isso é muito positivo. Você mesmo, Priscila, foi um investimento da rede pública, isso é importante, né? E assim, vale ressaltar que é Foi a prefeitura que pagou o seu curso? Uma pós-graduação que nós fizemos, eu comecei em 2011, concluí em 2013, e logo após a minha conclusão, já iniciei exercendo essa função na escola.
né? Ótimo. E é um curso que a gente faz, que a gente também... Você ajuda as professoras que ainda não tiveram oportunidade de fazer essa pós-graduação. Com certeza, e é um curso que nos ajuda a mudar também, a melhorar enquanto pessoa. Da mesma forma que eu trabalho com as minhas crianças, as ajudando a desenvolver a personalidade, a desenvolver melhor o seu caráter, seus valores, eu acabo também melhorando e desenvolvendo os meus, né? Legal. Lá você está agora no Bom Jardim, não, no Pirambu, Não, né? eu estou no Pirambu, na Escola Hilberto Silva. Essa psicomotricidade relacional, isso passou a ser uma disciplina, é uma dinâmica, uma vez por semana, e vai... Tem um horário específico dentro da grade das turmas que eu atendo, não são todas. São turmas de primeiro e segundo ano, né, como a gente falou. E tem aquele horáriozinho... Só primeiro e segundo ano? Só primeiro e segundo ano. Eu atendo 8 turmas por semana, só que dividida ao meio dá 16 vivências, 16 sessões na semana, né? E aí, durante o ano todo? Durante o ano todo, do comecinho do ano ao final do ano. É uma atividade que está incluída no cotidiano escolar. Essa é a nossa grande luta. Isso é fazer disso universalizar isso. Universalizar e fazer disso algo que natural dentro do dia a dia da escola, né? Então, hoje, na sociedade que a gente está vivendo, e em todas as discussões de educação, tem se chegado à conclusão que não se pode mais parar na aprendizagem da leitura e da escrita. A gente tem que ir um pouco mais além. Provocar nas crianças o desenvolvimento de competências que façam com que ela possa ter sucesso e se desenrolar diante das diversas situações de vida. E a criança precisa gostar da escola, né? A escola precisa ser agradável. Esse é um depoimento assim, muito frequente nas escolas que têm a psicomotricidade relacional. Naquele dia da aulinha de psicomotricidade relacional, as crianças não faltam. Olha que legal. Vão com prazer. Logo a atividade, como a Priscila falou, é uma atividade que utiliza o jogo, a brincadeira como recurso, né? E eles que têm a formação especializada vão fazer a intervenção depois que fazem uma leitura do que a criança está dizendo, que ela está demandando. Vale destacar que essas escolas... Essa dinâmica tem pintura ou é só corpo mesmo? Não, tem também, tem a representação por meio de desenhos, do grafismo e tal, mas a gente trabalha muito com o dinamismo, com a ação, né? E com a inclusão da criança no grupo social em que ela convive. Isso aí a gente aborda diversos aspectos, né? Vale destacar, viu, Renato, que essa pesquisa teve como critério, em termos de escolha das escolas, aquelas que tinham maior índice de violência na cidade de Fortaleza e as que tinham menor índice de alfabetização, né? Quer dizer, foi um duplo desafio, não é? Um duplo desafio. Essa pesquisa ela já foi devidamente catalogada? Nós temos o relatório. O relatório foi entregue ao secretário, ao prefeito? Já esse relatório está aí. E, inclusive, no Sul, porque o Centro Internacional de Análise Relacional ele também tem sede em Curitiba. E no Paraná já é lei municipal a psicomotricidade relacional incluída na grade curricular das escolas do município. De Curitiba e de várias cidades do Paraná, em São Paulo já algumas escolas, no Rio agora recentemente realizamos um fórum na Assembleia Legislativa abordando essa proposta, né? E o que a gente vê é uma perspectiva real, claro, não correspondendo àquela promessa da terra prometida ou do resultado imediato. Mas é preciso a gente investir nas nossas crianças, é preciso a gente investir em projetos a longo prazo, né? Na formação da personalidade dessas crianças, na possibilidade de gerar esperança. O Brasil é um país que o Brasil tem perdido as crianças, né? Exatamente. Se a gente for analisar esse quadro de violência que envolve hoje os adolescentes e os menores, que a Assembleia, em boa hora, está fazendo esse estudo agora, né? Desse comitê, que vai ter uma pesquisa como nunca foi feita, a gente vai chegar à conclusão, eu tenho certeza que já quando o comitê em junho apresentar o relatório, vai ter muito do que a gente está conversando aqui. Quer dizer, esse tipo de política precisa ser ampliada, universalizada. Não é? A gente precisa trabalhar essas questões. Então, né? assim, em relação à violência, o que a gente vê concretamente nas sessões de psicomotricidade relacional, eu sei porque eu supervisiono, né, a elas. Então, por exemplo, aquela criança que não aprendeu a simbolizar ainda, que ainda não introjetou essa capacidade
do simbólico na brincadeira. Então, aquela criança que chega e diz, eu te mato e mata de verdade, porque o real ainda é tão presente na vida delas, né? Elas sofrem tanta violência, que de repente, olha, é uma horinha na semana que faz uma diferença fantástica. Eu tenho inúmeras filmagens, inúmeras imagens dessas crianças e depoimentos de mães, de professores, de coordenadores. Essas 18 escolas têm algum tempo integral, ou Priscila? Não, porque quando começou a pesquisa ainda não havia escolas integrais como tem hoje, e a proposta foi para crianças de primeiro e segundo ano. Acredito que escolas integrais são... E você trabalha também com crianças que têm síndrome de Down, autismo? É assim, nós levamos o grupo todo, né? Então existe essa questão da inclusão muito forte. Há uma luta hoje para incluir, não é, essas crianças. Porque as crianças que têm... Que exigem uma especialização também dos professores. As crianças com autismo, com síndrome de Down, com alguma deficiência física, elas entram na vivência como as outras crianças. E naquele ambiente elas se sentem muito mais aceitas, muito mais acolhidas. Algumas passam a aceitar melhor ficar na sala de aula, né, que tinham alguma dificuldade de estar na escola, ou de sofrer o bullying, né, por causa do que tem. Então, fica bem mais... A inclusão acontece, de fato acontece. Vivido verdadeiramente. E vale destacar que o que é vivido no corpo não se esquece jamais. Aquilo que a gente aprende corporalmente fica para a eternidade. Então, o que a gente observa nessas crianças é a possibilidade de gerar esperança. Esperança de poder ser melhor, né? Nós temos histórias, por exemplo, numa das escolas, uma mãe de uma das crianças roubou a filmadora da psicomotricista relacional, que as sessões são filmadas. Ela roubou a filmadora. Furtou, né? Para ir ao traficante trocar por droga. Olha aí. A mãe. A mãe. Numa escola do Bom Jardim. Numa escola no Bom Jardim. E acontece que o traficante, ao receber a filmadora, foi ver as imagens. E nas imagens havia sessões onde dois filhos deles estavam. E a reação foi de imediatamente mandar devolver a câmera para a professora psicomotricista. Essa é uma das histórias, são inúmeras. Até porque são imagens que inicialmente a gente vê muito as crianças usando o seu corpo para agredir, né? Nessa tentativa de agredir. E quando a gente vai ver na evolução das crianças, elas usam o corpo mesmo para cuidar umas das outras, para afagar, para ajudar a se divertir. Não pela questão do legal. mas porque é um exemplo claro de impacto social. E de como uma política pública muda um comportamento. Quer dizer, um sujeito desse que transgride a lei, ele viu que uma escola pública, quer dizer, que é bancada com dinheiro público, está devolvendo a ele de alguma forma na formação dos filhos dele. Que é uma grande questão hoje no Brasil. Talvez não queira que se repita a história. O nosso retorno, a gente paga muito imposto, o retorno público é muito pouco. Não é? Muito pouco. Essa que é a grande verdade. O Brasil precisa de maiores... E essa política pública é maravilhosa, não é? E torcer para que ela seja ampliada. É isso que a gente batalha. Sei lá, e claro que não pode ser de uma hora para outra, mas num tempo razoável para a universalização da rede de Fortaleza, que é uma rede muito grande. Eu sei que é muito grande, a rede de Fortaleza tem mais de 3 mil salas de aula. É verdade. É a terceira ou a quarta rede do Brasil, não é maior. Mas, enfim, é uma necessidade. E os resultados estão aí mostrando a eficácia, né? Tem algum plano de aumentar isso aí? Olha, na realidade, sim. A pesquisa aconteceu no ano de 2014. Claro que a decisão não é sua, a decisão é da gestão, do prefeito. Exatamente. Em 2014 aconteceu a pesquisa, onde foi comprovado resultados bastante importantes. E aí houve a implantação em 2015, nas 15 escolas, né? E em 2016... continua a ação lá. Continua esse ano que estamos aqui. Exatamente. Que bom. Nas 18 escolas? Não ampliou ainda, mas a gente espera ainda, né? Que ano que vem já se amplie e assim vai indo com responsabilidade. Claro. Para que permaneça, né? Porque é uma política pública importante, mas que tem que ser implantada com a qualificação, com acompanhamento, com o profissional. Eu lembrei agora diferenciado. De um depoimento de uma das crianças que no início das sessões... Não pode ter improviso nesse tipo de política. Não pode, né? No início das sessões, uma criança, elas chegam com muita violência, uma agressividade mal trabalhada, se batendo, se machucando.
A gente não reprime, a gente ajuda a criança a ajustar essa agressividade, a equilibrar, a canalizar para ações mais construtivas. No início, uma dessas crianças dizia assim: tio, o que é que você quer? Se eu sou o lixo da lata do lixo, o que você espera de mim? Poxa, olha, você ela introjeta ouvir de uma criança, isso. Onde é que ela ouviu isso? Você ouvir de uma criança uma coisa dessa é extremamente impactante. O que se pode esperar de uma criança que tem esse tipo de discurso, né, que está recebendo esse tipo de imagem? Então, nas sessões, houve a possibilidade, se a gente tem comprovado, filmado, dela redimensionar esse conceito e, ao final do ano, apresentar um outro tipo de porque imagem, a sociedade de precisa olhar com outros olhares, porque a criança, isso é um reflexo de muitas vezes de segregação, e não é social, não é? Não é só a fala, né? A fala que ela é muito grave. Não é só a fala que ela repete, mas o que ela sente, como ela se sente, né? Então, isso, com certeza, o que ela vai alcançar, né? Na realidade, ela vive isso. Ela vive isso em casa. Ela está no pior uma sociedade ambiente, muito excludente, sem alimentação, né? A sociedade brasileira saúde, exclui muito, um país muito desigual, muito excludente. Isso. Ela não tem acesso a... É muito complicado, Então, a nossa perspectiva não é... A gente não vai mudar a condição social das pessoas, não tem essa pretensão da noite para o dia de fazer isso, mas a gente tem a pretensão, sim, de fortalecer essas crianças no plano psíquico, emocional para que elas possam encontrar estratégias para sobreviver de modo positivo, né? De estarem inseridas nos grupos sociais de forma construtiva. Bom, a psicomotricidade relacional, eu só dar aqui a informação, eu já citei, é um método criado pelos franceses, deve ser marido e mulher, né? Não, é pai e filha. É pai e filha, André e Anne Lapierre, né? André e Anne Lapierre. Chegou ao Brasil em 1983, não é? Atua na superação de transtornos do comportamento, agressividade, inibição, agitação, dificuldade de comunicação e outros fatores que comprometem o aprendizado, baixa autoestima, socialização e o desenvolvimento emocional, que a gente ouviu hoje aqui, inclusive com um depoimento importantíssimo da Priscila, que é professora da rede municipal, é pedagoga e fez o curso, né, fez a pós-graduação em psicomotricidade relacional e coordena esse trabalho numa das 18 escolas que implantou, né, essas escolas implantaram esse método tão importante trazido aqui pela... Foi você que trouxe para cá? Foi. Que legal. Foi. Muito bom. E tenho muito orgulho de ser Fortaleza, a cidade pioneira na aplicação do método dentro das escolas. E a Fortaleza é pioneira? Na escola municipal. Assim, de forma formal. Tem muitas escolas privadas que fazem isso também? Tem. No Brasil inteiro. Né? São várias escolas particulares que investem nisso. Agora, no sentido público, Fortaleza foi pioneira em tornar realidade. E a gente precisa desse tipo de trabalho. No cotidiano escolar. Quantos professores tem hoje assim, atuando, devidamente qualificados, hein, Priscila, para isso? Atuando nas escolas públicas, 15. Lotados. Lotados, né? Como você, professores que fizeram o curso. Outros fizeram o curso também, mas por enquanto só 15 pessoas estão atuando na área. E vale destacar que os que fizeram o curso acabaram assumindo cargos de gestão. A maioria. Direção de escola, vice-diretor, coordenador de escola. Então, de alguma maneira, essa especialização também prepara o profissional para acolher, para atender essa demanda mais contemporânea. Isso é importante, mas nós precisamos do professor lá na ponta, dentro da sala de aula, fazendo. Concordo. Isso é que vai mudar. Ok, os burocratas são muito bem-vindos, quanto mais qualificados, melhor. Mas a gente precisa ir lá na ponta com a mão na massa. Isso. Porque lá é que a realidade vai ser alterada. É aí onde a gente verifica. Porque a política pública ela pode ser pensada, a diretriz, a decisão, ela tem que funcionar lá na ponta, senão não adianta. É isso mesmo. O Brasil tem muita coisa assim, a ordem vem lá de cima e não chega, né? É verdade. Complicado isso. Eu queria agradecer, Isabel. Obrigado por ter vindo. Isabel Bela Guarda, que é do Centro Internacional de Análise Relacional em Fortaleza. Me fala só, Sociedade Internacional de Análise Corporal da Relação, o que é isso? A análise corporal é um método de análise pessoal, né? Existe a psicanálise, um trabalho de autoconhecimento freudiano. A análise corporal Você é freudiana? Não, eu sou relacional, certo. Né? E como é isso, análise corporal da relação? Essa abordagem criada por André e Anne Lapierre, né?
que prioriza justamente a possibilidade de você se conhecer, de você ampliar as suas capacidades sociais e relacionais a partir dessa comunicação corporal. Do que a gente fala, do que a gente comunica sem ser com a palavra. Então a dança tem muito a ver com isso, né? Também, sendo que no método da relacional existe outro tipo de intervenção que joga com o brincar, principalmente com o brincar. Quer dizer que você era uma psicóloga clínica, você fazia clínica e descobriu esse método e mudou tua história. Verdade, me encantei profundamente. Que a bom. minha vida pessoal, profissional. E você desbravou e tomou uma postura e mudou, não é uma realidade, porque você está alterando decisivamente aqui em Fortaleza, é importante. Legal. Parabéns, Abel. Priscila, valeu. Obrigada, boa noite. Eu gosto muito quando eu vejo professoras que têm, não é, esse compromisso. Isso é muito importante. O sonho, né? O professor, de um modo geral, ele ainda, apesar da vida dura, tem sonho, tem ideal. Se é dado um pouco de oportunidade, eles vão, viu? Pois não, Priscila, se eles aí gostou. Não, assim, é muito legal falar de uma experiência que tem tem mudado a vida das crianças, né? Tem mudado o cotidiano da escola e tem mudado a minha vida enquanto profissional. Isso é muito, muito legal. É encantador. É ensinando e aprendendo, né? De verdade. Aliás, é muito Paulo Freireano isso, né? Essa questão da educação, o educar é uma troca, o educador, ele ensina, mas também aprende, ele vai construindo, é um processo em construção. Isso mesmo. Paulo Freire, isso. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada pela oportunidade, Renato. Obrigado. Isabel e a Priscila aqui comigo hoje, minhas convidadas no Questão de Ordem, o programa fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.